nosso Mestre Jesus e nos envolva nesse momento de estudo e reflexão e que possamos trazer para o entendimento e para o coração também as mensagens que ora vão ser faladas e oferecidas a todos nós. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado, espiritualidade, que todos nós possamos viver esse momento com muito amor e com muita vontade de aprender, Senhor. Que assim seja. James, é com você, meu amigo. Se apresente, fala um pouquinho da instituição lá em Caparica, né? E seja bem-vindo, que Jesus te ilumine, meu amigo. Muita paz aos queridos irmãos, que o Mestre Jesus ilumine as nossas jornadas. Para mim é um prazer imenso estar aqui nas salas Chico Xavier, junto com os digníssimos amigos. Para quem não me conhece, meu nome é James Ney, eu faço parte do movimento espírita há muitos anos, nasci numa família espírita. Meus pais fundaram o Centro Espírita Humberto de Campos em 1970, portanto, eu nasci com o DNA espírita, tive a educação e formação espírita na base da minha família. Atualmente, eu vou resumir a nossa história, né, Pina? Atualmente, eu coordeno um grupo de estudos da Casa do Caminho, aqui em Salvador, o grupo de estudos da obra Gênese, coordeno o grupo de estudos, sou apresentador do programa Reencontro com a Vida, com os estudos da série psicológica de Joana de Ângeles, como também da série da obra de Amélia Rodrigues. Atualmente, minha esposa Luzineide, ela que é a presidente do Centro Espírita Irmã Maria da Graça, na cidade de Itaparica, e eu lá, a minha posição é de ser apenas a parte do apoio. Portanto, comecei a minha trajetória muito jovem, aos 17 anos eu já realizava as minhas primeiras jornadas de palestras pelo interior da Bahia, já vou completar 65 anos, portanto, são mais de 45 anos divulgando os postulados da mensagem de Jesus e deste Consolador prometido. E abordar o tema desta obra magistral, psicografado por Divaldo, no dia 1º de janeiro do ano 2018, Luz nas Trevas. A própria introdução desta obra merece profundas considerações que Joana de Ângeles nos convida a fazer uma autoanálise da atual situação em que a humanidade atravessa. O livro foi psicografado há 8 anos atrás, mas ele é atualíssimo. Portanto, quando o nosso digníssimo irmão Pina nos convidou para tecer comentários e aprofundar esse tema, Canção da Imortalidade, eu confesso a cada um de vocês, eu fiquei muito tocado, emocionado, porque o que nós vamos falar mexe profundamente com a minha alma, porque recentemente, há 4 meses atrás, no dia 2 de dezembro, a minha genitora, minha mãe, aos 86 anos de idade, ela desencarnou. No dia 2 de dezembro de 2025, no dia 13 de dezembro de 2025, meu pai completou 30 anos de desencarnado. E no dia que meu pai completou as 3 décadas de desencarnação, o médium Henrique do Amaral, no Centro Espírita Irmã Maria da Graça, em plena palestra pela manhã,
um senhor octogenário deu uma comunicação psicofônica já no final da palestra, um espírito se manifestou e houve uma mudança psíquica, energética de todo o ambiente. O auditório estava lotado e aquele espírito se comunica voltando do mundo dos mortos, como diz Amélia, como diz Joana de Ângeles, a canção da imortalidade dos imortais do mundo maior, utilizando o instrumento do médium para nos dizer de que a vida continua. Foram aproximadamente 20 minutos de comunicação psicofônica no meio de uma palestra. Aquele senhor que há 3 décadas tinha desencarnado, deixado de existir no corpo físico, no dia que se comemorava os seus 30 anos de desencarnação, ele disse: James, meu filho, sou eu. Depois de 3 décadas, sinto-me como se estivesse encarnado de novo, utilizando a abençoada mediunidade deste senhor que me deu a oportunidade de utilizar o teu instrumento mediúnico para trazer mensagens da imortalidade. Sou eu, James, seu pai. Eu estou mais vivo do que nunca. Não se preocupe, meu filho. Sua mãe, Vanilda, ela foi muito bem recepcionada pelos bons amigos do lado de cá. Então, isso como introdução da canção da imortalidade. E quando eu li esse texto, confesso a vocês que eu li o texto hoje pela manhã, eu fiquei muito emocionado, porque é um capítulo, o capítulo 17, Canção da Imortalidade, aquece os nossos corações. Quando Joana diz: os teus afetos que desencarnaram vivem e prosseguem conforme eram enquanto na vigilatura carnal. Os parâmetros em desesperos, porque obedeceram às soberanas leis biológicas, ao estabelecer que tudo quanto nasce morre. Morrer, meus queridos irmãos, vai dizendo Joana. No entanto, não significa absolutamente que não é? Consumir-se, desintegrar-se do nada. Você deixa a tua consciência, que é o princípio inteligente do universo, deixa de existir na romagem física, que foi a história de meu pai, ao relatar que 3 décadas depois ele estava muito mais vivo do que nós que estamos encarnados, porque a nossa verdadeira paternidade divina é o mundo dos espíritos, é nas esferas espirituais que circundam, gravitam ao derredor da psicosfera do nosso planeta Terra. Essa mensagem de Joana, ela diz e nos convida a profundas reflexões. Tudo se transforma, inexistindo o aniquilamento da vida. Qual seria a finalidade da existência? O seu significado? Se a fatalidade, vejamos bem, se a fatalidade da evolução a destruísse, nada restando. Eu achei cômico a reportagem de Fantástico, experiência de quase morte, aqueles 2 cientistas falando abobrinha, a gente que estuda experiência de quase morte há décadas, o que aqueles neurocientistas estavam falando. Devemos sim respeitar os seus pontos de vista, mas não tinha nenhuma fundamentação. Não é? A vida transcende a nossa experiência como consciência eterna, manifestando-se na Terra, ela é transitória. Olha o que Joana nos convida a profundas reflexões e nos convida a uma resiliência interior de entendermos, por definitivo,
de não ter medo da morte, porque a morte não existe. Olha em derredor e acompanha o desdobramento do existir, a multiplicidade de experiências no laboratório do globo terrestre que todos nós estamos inseridos. Tudo é movimento, meus amigos. Organização, equilíbrio, e mesmo equilíbrio que se apresenta como desordem ou caos obedecem às leis inflexíveis que o acionam a fim de alcançar a finalidade a que se destina. O coronavírus, o Covid-19, aquele vírus mortal, ele estava no seu processo cíclico de evolução. E vocês vão ver que tudo no universo tem um significado positivo. O caos significa um processo de evolução. A semente e o vegetal triunfa, enquanto ela se desintegra, transforma-se e aparentemente morre, facultando perpetuar-se a espécie que surgirá no momento adequado após os impositivos indispensáveis ao seu desenvolvimento, numa fatalidade biológica de uma semente que nunca deixa de acontecer. A fatalidade é um processo natural. E Joana vai nos dizendo, observa a luta em todas as áreas, desde o vírus insignificante, as amebas na ansiosa e célere multiplicação, com que exaltam o fenômeno da vida, está no seu processo cíclico de evolução. O ser humano, que somos 8 bilhões de seres humanos, caminha no rumo da imortalidade, desde quando vencida as ásperas etapas do existir, de ser, de ressignificar. Renata Guimarães é o nome dela, amiga lá de Taparica. 45 anos Renata tem. 2 filhas, uma de 23 e a caçula de 18 anos. Ela ligou, James, meu amigo, recebi o resultado. Sua amiga está partindo. Essa doença incurável já chegou e já penetrou de forma mais profunda, já está tomando o meu corpo, já está atingindo a intimidade óssea. Eu tenho consciência que eu estou partindo muito jovem, a minha preocupação são as minhas 2 filhas. E aí eu disse, vamos orar, minha amiga. Ela é espírita, tem essa consciência total. E as palavras que eu tentei transmitir era de consolação. Tudo passa, tudo passará. O ano era 1990. Hospital Português, dezembro de 1990. Almeida, um jovem de 26 anos. James, eu estou morrendo. Ele estava com câncer. Eu disse algumas palavras de estímulo. E ele me disse, James, no meu velório, eu quero que você faça uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Semana depois ele desencarnou. No velório eu falei do Evangelho segundo o Espiritismo. Passaram-se na linha do tempo, na cronologia da Terra, 7 meses. Vem Almeida, do mundo dos mortos, pelos portais da mediunidade e diz, James, sou eu, o seu amigo Almeida. Eu superei e passei pelo portal da imortalidade. Passaram-se, meus queridos irmãos, da sala de estudo Chico Xavier, passaram-se 10 anos da desencarnação de Almeida.
Eu fui surpreendido na cidade de Irecer, quando uma médium de pictografia, a pintura mediúnica, ela desenhou a imagem de um jovem ao meu lado. E Almeida disse para a médium de pictografia e de clarividência: diga a James que já se passaram no calendário da Terra 10 anos, mas eu ainda continuo acompanhando James na sua tarefa da divulgação da doutrina espírita. Eu tenho uma foto da pictografia de Almeida, só que de óculos. Quando eu conheci Almeida não usava óculos. E eu perguntei ao médium: James, você conheceu Almeida depois que ele deixou de usar o óculos? Ele já não usava mais óculos. Então essa é a canção da imortalidade que Joana nos convida. Esse percurso que se deu naturalmente na sucessão dos milhões de anos obedeceu uma planificação interior, sem pressa nem alteração na ordem do desenvolvimento. Eles, os teus afetos, os afetos de cada um de vocês, não é? Acercam-se de ti com imensa ternura, inspira-te em tentativas de serem percebidos, ansiosos por oferecer-te notícias do que sucedeu com eles, a fim de que não incidam nos mesmos equívocos e perturbações. É evidente, meus queridos amigos, que... Deixa eu ajeitar aqui que está... É evidente, meus queridos amigos, que os nossos entes queridos querem se comunicar conosco e dizer-nos: olha, eu estou mais vivo do que nunca. Vem nos alertar para que a gente não caia no mesmo erro que eles caíram. E aí essa mensagem de Joana diz, não é? Tem nítida visão da imortalidade e anelam convidar-te à compreensão elevada dos objetivos essenciais do existir na Terra é a autotransformação moral. Faz silêncio, não é? Interior. Aquieta as ansiedades e harmoniza as nossas emoções para que possas ouvir e sentir a voz do teu coração, meus amigos. É o parar, é o ressignificar, é dar uma pisar no freio e olhar para si mesmo. É natural que sinta as saudades e a ausência deles, que produz tristeza e amargura ao nosso coração. É claro que eu estou sentindo, claro que eu sinto. Com todo o conhecimento espírita que vocês têm, que nós temos, é natural, é da natureza humana a gente sentir saudade, derramar lágrimas. É uma saudade que eu fico lembrando, como é que está a dona Vanilda? Ela partiu primeiro, meu pai partiu primeiro. Será que eu vou ser recepcionado por eles? Então, é natural. E aí Joana diz, não te constitua motivo de ficar desnorteado. A falta de convivência física é temporária, porque também no momento próprio rumarás pelo estreito corredor da morte, enquanto eles te aguardam com emoções inauditas. É evidente que nós vamos ser recepcionados por aqueles nossos afetos. Agora a gente tem que fazer por merecer, não é? A gente tem que ter uma conduta correta, como disse André Luiz, há tempo de nascer, como há tempo de morrer. E no outro parágrafo, Pina, meus amigos, ela diz o seguinte: a vida é de sabor indestrutível, desde que se apresenta, em qualquer forma, prosseguirá com mais complexidade, até alcançar a finalidade a que se destina. E qual é a finalidade de cada um de vocês? Afinal de contas, por que vocês
se tornar espírita? O que vocês buscam? Vocês participarão do banquete celestial? Vocês, quando eu me refiro, eu estou me dizendo a todos nós. Vocês foram convidados? Estão utilizando a roupa para participar deste grande banquete celestial? A roupa espiritual? A transformação do ser? Joana já nos alerta. Veja bem, como tu chegarás do lado de cá. Você vai chegar do lado de cá da forma como você conviveu durante a sua jornada na Terra. Você será recepcionado do lado de cá de acordo com as formas, pensamentos que você foi construindo ao longo da sua vida terrestre. Porque o mundo espiritual, as esferas espirituais, é constituída de matéria mental. Matéria mental essa produzida ou produzido por cada um de nós. Olha o que Joana nos diz no próximo parágrafo. Em todos os tempos, o fenômeno da morte constituiu uma fatalidade perversa, quase incompreensível, no seu contínuo ceifar de existências. Considera se não houvesse essa abençoada interrupção, como seria a sua continuidade na Terra? O prolongamento sem fim, assinalado por tormentos inauditos e sem a esperança de sucessão. A morte, meus queridos irmãos, aqui da sala do Chico Xavier, é o veículo que faculta a cessação momentânea dos fenômenos físicos, materiais, sem qualquer prejuízo à essência, à alma imortal. Richard Simonetti escreveu um livro nos anos 90, Quem Tem Medo da Morte. E quando nós realizamos a primeira Semana Espírita no Centro Espírita Humberto de Campos, aqui em Salvador, o tema da Semana Espírita foi Quem Tem Medo da Morte. Acreditem vocês, muitos amigos dessa instituição ficou com medo de assistir a palestra porque estava com medo de morrer. Quem tem medo da morte? Ora, o espiritismo, o maior inimigo do espiritismo é o materialismo. A doutrina espírita veio matar a morte. O espiritismo nada mais é do que o cristianismo redivivo na mais pura essência da sua mensagem. O espiritismo é este cristianismo redivivo. Jesus deu uma prova incontestável da imortalidade da alma e da comunicabilidade dos espíritos. Ele aparece para os discípulos e vai se materializar durante 45 dias em períodos diferentes, mostrando de que a vida transcende os portais do mundo físico. Vive, porém, de maneira saudável, para que os teus sejam dias bem-aventurados e a edificação do futuro seja segura para coroar-se de paz. Então veja como você está se comportando hoje, na atual existência, porque amanhã você vai colher o que você plantou. Abandona os adornos grotescos. Está dizendo que a gravação vai ser interrompida. Como é? Deu alguma informação aí, Pina? Até agora não, deixa eu ver aqui. Eu vi alguma coisa. A gravação, ou foi o meu aqui que deu? Não sei, eu vi alguma. Tá, acho que deve ter sido aqui no meu canal, para eu recomeçar aqui. Mas vamos lá. O sentido da existência terrestre é o de autoiluminação, prolongando-se pelos sem fins da imortalidade. Então tenha mais amor a você mesmo, tenha mais compreensão consigo mesmo. E ela vai nos convidando. O tempo da sua voracidade utiliza-se dos elementos da natureza para tudo alterar e reduzir a poeira
original. Tempo, tempo, és o senhor do destino, dizia Caetano Veloso na sua música. Tempo, 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 és o senhor do destino. O tempo é o remédio para a cura dos problemas humanos. Ter tempo é o tempo, tudo passa. Maior concessão de Deus, recorre-lhe a oportunidade para enriquecer-te de bênção pelo caminho percorrido por cada um de vocês. Como está sendo as tuas pegadas desde o seu nascimento até os dias atuais? E como vocês estão dando com a dor? A dor tua, as decepções que muitos já passaram ao longo da vida, e o sofrimento coletivo, a dor provinda da ausência desses amores que voltaram ao grande lar através da morte, deve ser superada pelas cálidas lembranças da convivência com eles e não se desesperar. A minha vida perdeu sentido. Meus pais morreram. Eu não vou vê-lo mais. Eu vou dar um recado aqui para o meu amigo Pina, não é? Eu vou dar um recado aqui para... Eu só vou falar para Pina. Você está ouvindo, não está, Pina? Está sendo gravado lá para o canal Reencontro com a Vida. Pina, meu amigo, no dia que eu desencarnar e você tomar conhecimento, James desencarnou, eu vou para o velório. Eu espero que você vá para o velório, né, Pina? Eu espero que não seja... Primeiro, gente. Então, assim, o que eu digo é o seguinte, Pina, se eu desencarnar primeiro do que você, e você chegar no meu velório e ver escrito lá na lápide, descanse em paz, James, eu quero que você chame a atenção de quem fez isso. Porque ninguém descansa. É o maior erro quando eu vejo numa lápide, descanse em paz. Sua mãe está descansando. Descansando coisa nenhuma. Eu quero ir trabalhar. Eu vou continuar fazendo no mundo espiritual o que a gente fazia aqui na Terra. Arquiteto na Terra, arquiteto no mundo espiritual. Geneticista na Terra, geneticista no mundo espiritual. Elcimar Coutinho desencarnou com 90 e poucos anos. Ele foi um geneticista na Terra. Você acha que Elcimar Coutinho está descansando? Ele está trabalhando no plano espiritual com um geneticista. Oscar Niemeyer, que foi um grande arquiteto, ele continua no plano espiritual trabalhando. Portanto, meu amigo Pina, já fiz a observação, meu amigo Pina, não? Então, revive-se pela memória os nossos acontecimentos que te alegram, os mil sorrisos, mas também as experiências de dor e de aflição que fortalece cada um de vocês nesse convívio diário. Quando eu era jovem, no culto do Evangelho no lar, quando nós morávamos com meu pai, eu e mais 3 irmãos, a gente fazia o Evangelho. E teve um capítulo que caiu o seguinte: quem são meus pais e meus irmãos? São todos aqueles que me seguem. Meu pai, na época, me pediu que eu comentasse. Aí eu olhei para a dona Vanilda, que estava sentado na ponta do outro lado da mesa. Eu disse: minha mãe, a senhora não é a minha mãe. A senhora é apenas uma mãe biológica. Ela ficou de cara fechada comigo 30 dias depois do Evangelho, porque ela não entendeu. Então, a nossa família é universal. O amor. Sinto muito, mas não descansa não, viu? Disse. Não vá nessa, porque você vai se decepcionar. Não acredite. A doutrina espírita, a introdução do Livro dos Espíritos, Prolegômenos, é uma síntese da mensagem de Jesus. Semana Santa, ele disse: eu continuo trabalhando,
Madalena, não toque nas minhas vestes, que ainda eu não fui para o Pai. Este corpo que se expressa com vocês é um instrumento da consciência que, ora, utiliza uma personalidade chamada James Ney, que tem um CPF. Quer ver um exemplo? Hoje, eu fui com minha esposa resolver a documentação do IPTU da minha sogra. A minha sogra desencarnou em janeiro do início de 2025. E minha mãe desencarnou no final de dezembro de 2025. Quando a gente chegou lá, o CPF deixou de existir. Atestado de óbito. Deu entrada no atestado de óbito, acabou o CPF. Deixa de existir aquele nome, aquele CPF, a sua identidade, a sua digital. Mas agora você tem um CPF cósmico, uma digital cósmica espiritual que é completamente diferente. Então, minha amiga, isso foi de forma equivocada que a Igreja Católica foi somatizando no inconsciente coletivo de que você descansa. Não vá nessa porque você não vai descansar. E aí ela vai concluindo esse texto. Jamais te iludas com a ideia absurda do nada. Vive aqueles que já morreram. A largata que se arrasta graças à histólise e à histogênese transforma-se em uma libélula leve que flutua no ar. Então, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, um ser espiritual que se reveste de carne, quando essa transformação ocorre e desveste-se, ele ascende com leveza aos mundos celestiais, abençoa a tua existência, abençoe cada um de vocês, a tua existência, mediante o respeito aos fatores que a reencarnação coloca para viver. Não tem caráter punitivo ou afligente. Não são considerados planificadores, como concessão ímpares. Mas, olha o que ela diz aqui, mas resultados, não é? De uma nova experiência física. Ninguém privilegiado, pessoa alguma na condição de condenado. As experiências de crescimento são as mesmas para todos os seres. As mesmas pessoas que moram na periferia de Salvador, na capital baiana, em Santa Amaro, na região do Recôncavo, é as mesmas experiências. Quem mora no interior da China, nas aldeias do Tibete, nas aldeias do Nepal, em Shangri-La, em qualquer parte do planeta, nos iglus dos quimós, quando os quimós desencarnam, eles vão para as esferas espirituais, das colônias espirituais dos quimós. Quando a gente desencarna, vai para o nosso lar, vai para a redenção, as esferas espirituais que estão ao nosso derredor, do nosso Brasil. São inúmeras colônias espirituais. O planeta Terra tem 150 países, se eu não me engano. Acho que são 150 países. 149, mais ou menos. Possui uma população de 8 bilhões. E para onde é que vão essas pessoas? Para os milhares e milhões de colônias espirituais que existem ao derredor do planeta Terra. Ora, deixamos de existir na Terra e retornamos para a nossa verdadeira paternidade divina. E aí ela conclui o texto. Alguns
permanece ao lado dos próprios corpos. Ouvente, ver-te e sente as tuas boas ou más emoções. Então, vejo bem o que vocês estão comentando no velório de um parente, de um amigo, e que as pessoas ficam falando mal da pessoa que já partiu. É evidente que o espírito, ainda muito preso à matéria, ele vai capitanear todas as formas, pensamentos, os vibrões energéticos negativos que está sendo produzido no velório. E ela conclui, recorda de momentos agradáveis que eles captarão e se felicitarão. Faz com eles como gostarás que te façam quando chegar a tua vez no teu velório. Portanto, meus queridos e amigos, Canção da Imortalidade, Luz nas Trevas, uma das obras magistral da senhora Joana de Ângeles. Então, agora, deixamos para que os digníssimos amigos façam uma autorreflexão. O que vocês estão fazendo com a canção da imortalidade? Namastê. Denis, grato, meu amigo, pela bela e ótima reflexão, né? E você trouxe para a gente de uma forma bem eloquente, bem simples. Eu creio que não ficou dúvida para ninguém. E a importância da gente não perder esse vínculo com a espiritualidade. Hoje eu estava conversando com um jovem, eu trabalho no balcão de uma farmácia. E geralmente eu não procuro com os clientes, quando eles mesmos se abrem para a gente, para falar da dor, dos problemas, né? Eu não procuro enviesar pela questão religiosa. Mas hoje chegou um jovem que estava sentindo uma dor pélvica há mais de 1 ano e meio, sofrendo de dores, porque já tomou todo tipo de medicação, remédios controlados, né? Mas eu senti, eu precisava falar algo a ele. E eu comecei o diálogo assim: você só tem procurado remédio para se tratar? Ele é. Você não procurou, e eu fiz uma outra segunda pergunta, você não procurou nada de espiritual para poder buscar ajuda? Não. Mas algo me disse assim, faça a terceira pergunta. Você não acredita em Deus, não é isso? Ele, não acredito. E aí ele começou a falar dos problemas, que a família evangélica, né, já está querendo chamar ele para ele buscar essa ajuda espiritual. É uma pessoa altamente inteligente, eu percebi que é inteligente, que é uma pessoa que é muito racional. Né? Mas eu deixei um recado para ele, eu disse assim, ó, por nós, seres humanos, valorizar muito a racionalidade, o intelecto, a gente esquece a nossa essência, que é divina. E até os povos primitivos acreditavam num ser superior. Mas façam reflexão. Quem sabe não é agora o chamado para poder você buscar essa ajuda espiritual. Mas, gente, acredite, ele é o irredutível. Irredutível. Ele não acredita nada de espiritual, não acredita em Deus, e ele está sofrendo há 1 ano e meio, né, por uma dor que os médicos fizeram todos os exames, todos. Até a cabeça fez os exames, não detectou nada. Então, eu deixei esse recado para ele, né? Para ele, mas ele foi irredutível, né? Aí, diante disso, James, que eu falo para você, como você analisa esse quadro, meu amigo? O amigo espiritual Manuel Filomeno de Miranda Está desligado o seu áudio.
Perdão, Viana de Carvalho, ele tem uma mensagem do Viana que ele diz o seguinte, que muitos de nós reencarnamos e desencarnamos no estado de consciência de sono profundo. São espíritos que reencarnam e que vivem em um sono fisiológico, que ele desencarna da mesma forma que reencarnou, sem ter consciência de que a vida é um grande palco para a sua transformação espiritual. Eu diria que 70% da população da Terra, 60% da população da Terra, ainda está no estado de consciência de sono profundo, que é o caso desse rapaz. Esse rapaz, ele é um dentre milhões de pessoas, que quando desencarna nesse estado, ele vai continuar tendo as mesmas emoções, não vai mudar. Ele muda de um estado vibracional e aí ele vai perceber que ele não morreu. Ele ainda vai continuar acreditando de forma absoluta das suas crenças que ele tinha na Terra. Ele vai levar essas crenças na sua consciência para a realidade espiritual. Até que um dia ele desperte com ele mesmo, que foi o caso de André Luiz, que foi o caso de Camilo Botelho, o escritor português, que levou um tempo considerável no Vale dos Suicidas. Ele não tinha consciência, não é? Então, são pessoas, são espíritos que realmente vai sofrer muito, porque são indivíduos eminentemente fisiológicos, materialistas, não é? Porque na realidade ele acredita assim. Todos nós carregamos o DNA da essência divina. Ele tenta, eu vou usar uma palavra que meu pai usava, meu pai dizia assim, escamotear, tentar se esconder de si mesmo, de não aceitar a verdade imorredora. É tentar se auto-iludir, é o que ele vive, tentando se iludir, porque essas pessoas se sintonizam com companhias espirituais que lhe incute essas ideias e lhe leva ao tormento, sabe? Então, eu diria o que eu vi escrito num muro aqui em Salvador, há muitos anos atrás. Um grafiteiro, pichador de muro, ele escreveu o seguinte, Fidelis, ele escreveu o seguinte, Fidelis, grafite na terra, porque no céu não tem muro. Todas as vezes que eu passava de ônibus, meu amigo Fidelis, e que eu vi aquela frase, grafite na terra, porque no céu não tem muro. Aí eu dizia assim, se ele souber que no mundo espiritual tem muro, e que lá ele não vai pinchar os muros do plano espiritual, porque são vibracional. Ele pode fazer isso nas regiões do umbral, nas cidades sinistras do umbral, e você vai caracterizar a cidade onde você vai habitar da forma como você viveu na Terra, não é? Então, eu me lembro que uma das nossas experiências fora do corpo físico, em uma região do umbral, eu estava numa região do umbral, eu me aproximei de um homem escuro, eu vi a silhueta, eu sabia que era um espírito desencarnado. Quando eu me aproximei dele, era uma cidade escura, não tinha muita luminosidade, porque as luzes não chegava, as esferas, o universo espiritual, a luz do universo espiritual não chegava a essa região do umbral, então havia muita penumbra. Quando eu olhei para o espírito, eu perguntei a ele,
que local era aquele, que cidade era aquela. Ele tomou um susto, ele se assustou quando me viu e jogou uma espécie de um pó. Aquele pó de despacho. Ele estava tentando afastar eu, espírito, fora do corpo físico. Eu me assustei com ele, ele se assustou comigo. Aí eu saí volitando. Eu volitava aproximadamente, eu acho que não chegava a 2 metros de volitação, porque eu sentia uma atmosfera muito densa, eu não conseguia volitar. Foi quando eu parei em frente a uma casa, onde tinha um senhor barrigudo, sem camisa, um glutão, dentro de uma venda semelhante às vendas que tem na terra. Eu perguntei a ele que lugar era aquele. Ele dialogou comigo pelo pensamento. Depois, eu saí volitando por uma orla marítima que a praia era escura, porque era a densidade psíquica dos moradores daquela região. Esse relato está lá no canal Reencontro com a Vida, tem vários relatos das minhas experiências fora do corpo físico. Né? Então, há muitos indivíduos que, quando desencarnam, eles vão fazer jus às cidades, às esferas espirituais que eles sempre viveram, sabe? Então, por isso que a gente deve aproveitar essa mensagem de Joana, toda a obra de Joana é um alerta, tanto Joana como Amélia Rodrigues. É um alerta. Ela veio dizer, olha, eu estou aqui chamando a atenção de vocês, para que vocês não vá derramar lágrimas como muitos derramam, sabe? Então, é por aí, meus amigos. Ok, James, gostei muito da sua interpretação sobre esse fato, né? Eu passo a palavra aí para os demais amigos que queiram fazer uma pergunta ou acrescentar alguma informação. Mas vamos fazer uma pergunta a James, porque ele tem muito assunto para poder tirar dúvida da gente, meu amigo. Vamos aproveitar esse momento, viu? Você, Fidelis, você, meu amigo. Ok, Alberto. Boa noite, James. Boa noite. Boa noite. Muito aprofunda a sua reflexão. Gostei muito. A gente vê e sente que você tem uma experiência larga, né? Você falou sobre Fantástico, né? Eu assisti também. O pessoal acha que aquilo ali é novidade, mas pra gente que está no Espiritismo não é novidade aquilo ali. Entendeu? E o pessoal que acompanha o Espiritismo, como eu e você que assistiu aquilo, vê que aquilo não é novidade. O Frutuoso tem um médium que ele é cirurgião, ele tem um primeiro nome, não estou me lembrando agora. Paulo César Frutuoso. Frutuoso. Frutuoso, ele explica isso muito bem, né? Em algumas palestras dele. E também meu pai com 54 anos, ele teve um derrame cerebral, ele ficou em coma mais de uma semana fora do corpo. E ele contava com a gente que teve em outro mundo, entendeu? Ele era um bandista, acreditava muito no espiritismo, falava mais do espiritismo do que na Umbanda, né? E ele contava muita coisa a gente sobre isso aí, sobre o desdobramento, né? Que o seu espírito fica fora do corpo. E acontece com nós mesmos que acompanhamos o espiritismo, que a gente sente que algumas noites que vamos dormir, que você acorda, que você sente que o espírito não está no corpo, que você está em outro lugar, assim, um lugar estranho, e às vezes tem dificuldade para o espírito voltar para o corpo, né? Então, muita gente já sente essas coisas que acontecem, né? Então, eu também não acho, assim, uma novidade aquilo ali do Fantástico ali, que já acontece há muito tempo, né? E as próprios Chico Xavier e muitos espíritas já citou, né? Em muitas palestras, em muito bate-papo, em programas, e que não é novidade. Agora a pergunta que eu tenho para perguntar a você, assim, na sua opinião, o que você acha, assim,
que estamos tendo tanto feminicídio aqui na Terra? O que você acha que tem alguma coisa envolvida, o espírito, com essas coisas que estão acontecendo? Eu tive. Eu tenho que fechar o microfone aí. Na introdução do livro Luz nas Trevas, se vocês que estão estudando esse livro, a própria Joana de Ângeles, ela dá essa resposta, o que está ocorrendo. Mas eu posso também comentar. Ano passado, no Brasil, o número de feminicídios chegou à casa de 1.600 feminicídios. Todos os dias há um homicídio. Joana de Ângeles, no livro Constelação Familiar, como também a outra obra Amor, Imbatível Amor, a benfeitora, ela faz uma análise comportamental do desregamento da insensatez humana. O homem, ele se acha proprietário da mulher. E por conta disso, eu lembro que eu queria entender por que essa possessividade do homem sobre a mulher. Eu vou me ater ao Brasil, eu não vou para outras regiões do planeta. Mas aqui no Brasil, nos últimos 450 anos, como era a nossa relação com a mulher na época do Brasil colônia? O que a gente fazia com as mulheres? As escravizadas. Os senhores de engenho utilizava, engravidava a mulher e jogava ela aos cantos. E muitas das vezes os senhores de engenho colocavam marcas, botava a sua marca na mulher, como se fosse um boi, como se era um animal. Então, eu estou falando do Brasil, não vou para outro país. Aqui o inconsciente coletivo desse tipo de comportamento ainda permeia nessas pessoas que ainda têm essa visão muito primária, muito primitiva. São homens primitivos, são homens insensatos. E que no processo cíclico da transformação de um planeta, a Terra, para um mundo mais saudável, já está sim ocorrendo a separação do joio e do trigo. Essas figuras são verdadeiros joios. Essas figuras esses homens que praticam feminicídio são verdadeiros joios que em um momento certo vão ser separados para dar uma nova ordem a uma nova sociedade. Também entra questões, como Joana diz, no livro Constelação Familiar, compromissos históricos espirituais. No livro Calvário de Libertação, eu indico a vocês, para mim é o melhor romance do escritor francês Victor Hugo. Victor Hugo, através do Divaldo, escreveu aquele romance, Árdua Ascensão. Eu vou resumir a história. Uma condessa, Genevieve, descobre que o marido destruiu toda a sua família e ela resolve se vingar do próprio marido. Ela convida o marido para cavalgar, isso na cidade de Saragossa, na Espanha, no ano de 1700 e pouco. E quando o maridão estava cavalgando do lado dela, ela sabia que ele tinha destruído a família para ficar com a fortuna dela,
Quando ele desceu do cavalo, sabe o que foi que ela fez, Fidelis? Ela pegou, jogou o cavalo em cima dele e pisoteou ele com o cavalo. Morra, miserável, debaixo das patas do meu animal. Ela desencarna depois. Ele desencarnou. Essas ações, essas atitudes, continuam no mundo espiritual. Esses sentimentos, essas emoções, você continua no mundo espiritual. Depois ela reencarna. Ele também reencarna. Não mais lá na Espanha do século XVIII. Reencarna no século XX aqui no Brasil. E vai viver um drama, esses dramas que você vê aí nas famílias aí. São histórias espirituais, resgates terríveis, tenebrosos, espíritos vingativos, que você desgraçou a vida do outro, um inimigo ferrenho teu reencarna como teu filho, tua filha, e vem te cobrar. O amor é que tem a capacidade de amenizar essas dores da alma. Só o amor ressignifica as nossas mazelas negativas. Então, o feminicídio tem várias nuances. Eu só disse apenas duas. E que a gente precisa realmente criar campanhas de conscientização, de trabalhar mais o sentimento de amor. Joana deixou claro, há uma necessidade premente, tanto Joana como Amélia Rodrigues, porque as duas são amicíssimas, Amélia Rodrigues e Joana. Há uma necessidade premente do homem trabalhar a natureza do teu evangelho, porque a regeneração já está acontecendo. E esses muitos indivíduos que têm atrapalhado a sociedade, eles não vão mais reencarnar na Terra. Eles vão ter que responder pelos os seus acessos de fúria contra a sociedade, contra a humanidade. E o Evangelho, ele tem essa proposta para escrever esses conteúdos que a gente ainda traz de negatividade, de maldade e perversidade em nós, né? O Evangelho, ele tem essa proposta. Alguém mais quer fazer uma pergunta? Valentim? É o seu Beto. Diga, Léo. Boa noite, James. Boa noite, Léo. James, é porque a gente viu, não tem um trecho do nosso lar, no livro também teve um trecho no filme que a gente viu que tem a necessidade fisiológica de alguns recém-desencarnados, que necessidade de comer, por exemplo, se alimentar, é verdade, acontece mesmo aquele caso de André Luiz que a gente viu, que ele queria se alimentar com alguma coisa, aí levaram uma sopa, parece, mas não era material, não era sólido como aqui na Terra, mas como aqui conseguiram produzir, fazer uma sopa para ele tomar, ele sentiu o sabor e o gosto da sopa, como essa dúvida que eu estava para perguntar tem um tempo. Ô Léo, nós temos o intestino fino, o intestino grosso. O corpo físico, ele tem todos os órgãos. O que é o intestino fino e o intestino grosso? Você se alimenta, né? Quando você desencarna, o corpo físico, ela é uma cópia grotesca do perispírito. Quando você chega no mundo espiritual, se você gostava de tomar cerveja, tomar uísque, você vai sentir a vontade de chegar no mundo espiritual e procurar um barzinho para tomar uma cerveja. Se você gostava de pegar uma feijoada final de semana, quando você chegar no mundo espiritual, você vai procurar um restaurante para querer comer uma feijoada. Se você gostava de usar uma roupa de marca, você vai tentar procurar a C&A no mundo espiritual, não vai achar. Então, assim, o Léo, o mundo espiritual,
ele é muito mais autêntico do que a vida física. As nossas necessidades, os nossos 5 sentidos, quando a gente deixa de existir na Terra, no mundo espiritual ele se amplia. Quando a colônia nosso lar, ela foi construída pelos espíritos oriundos do continente europeu em 1600 e pouco. Acho que tem quase 600 anos a colônia espiritual nosso lar, não é? Então, logo no início da colônia nosso lar, tinha espíritos que desencarnavam e que queria ter em nosso lar as mesmas necessidades de alimentação que tinham na Terra. E aí o que foi que o ministro Clarencio fez? Não, eles estavam querendo fazer uma passeata, querendo criar um tumulto em nosso lar. Aí o ministro Clarencio deu um basta em algumas entidades moradoras de nosso lar, que estava tentando, não é, intercambiar com algumas entidades de regiões mais inferiores para se alimentar. Aí, como isso é possível? Através do pensamento. Léo, preste bem atenção no que eu vou dizer, Léo. Léo, é uma batata gratinada, Léo. Visualiza uma batata bem gratinada, um purê de abóbora. Tá visualizando, Léo? Hã? Sim, perfeito. Você está sentindo um cheiro daquele frango grelhado com uma batata gratinada e um purê de abóbora e uma pimenta malagueta, Léo. Tá delícia. Tô imaginando. Você lembra do cheiro do sarapatel das 7 portas, Léo? Visualizou? Lembra dos caruru de Santa Amaro? Hã? Lembro. Então, eu fiz com que você materializasse. Então, Léo, no mundo espiritual, você vai se alimentar das suas formas de pensamento. Você materializa a alimentação está diante de você. Então, para que você tire melhores dúvidas, lê o livro dos médios, do laboratório do mundo invisível, que os espíritos falam sobre isso. A sopa que você viu lá sendo distribuída são energias fluídicas que o ministro Clarencio mandou oferecer a todos os residentes da colônia Nosso Lar. Então, Léo, eu já diria para você e para todos nós, é melhor a gente já ir mudando a nossa alimentação, porque você vai querer continuar tendo os mesmos hábitos que você tinha na Terra. Quer ver um exemplo? Quando o André Luiz chega no mundo espiritual, ele estava sentindo sede, ele estava sentindo fome, a barba de André Luiz cresceu. Quando ele foi levado para o hospital de retificação, quando ele se restabeleceu, ele foi falar com o ministro Clarencio. Chegou lá no auditório, o auditório lotado. Foi o que André Luiz fez. Saiu, passou na frente de todo mundo, chegou lá na frente do ministro. Ministro, eu preciso falar com você. Aí o ministro Clarencio disse, olha, André, tem várias pessoas aqui na sua frente, aguarde a sua vez. Então, esse tipo de comportamento, de atitude que a gente tem, a gente vai querer continuar lá no mundo espiritual. Percebeu? Perfeito, isso mesmo. Isso mesmo, né? Alguém, mais alguma pergunta? Valentim? Maristela, disse. Então, Tá com 5 minutinhos. eu estou te ouvindo, James, e estou pensando aqui, né? Estou pensando nos vícios que a gente tem, que é melhor a gente já lutar contra eles, né? Mas aí a pergunta que eu vou fazer para você é assim. Eu vi você falando, você contando, eu volitei, eu vi pessoas, e conheci, já vi várias pessoas falando assim, que quando está em coma, vê pessoas, vê tipo de um túnel, conversa e vê não sei o quê, né?
eu já ouvi isso muito no Espiritismo, que nem você falou e Fidelis também falou. Só que eu fiquei pensando assim, eu também fui uma pessoa que eu já fiquei em coma por vários dias. E quando eu acordei, eu não vi túnel, eu não vi ninguém, eu simplesmente parecia que eu tinha dormido e acordado. Agora a pergunta é assim, como que funciona isso, assim? Talvez pelo fato de eu não acreditar no espiritismo naquele tempo, que eu sou espírita há pouco tempo, né? Essa pergunta eu fiz, e então veio isso na minha cabeça, uma resposta também. E talvez, eu mesmo fiz a pergunta dando a resposta, né? Porque eu escutei. Falou que é porque, como que eu ia, assim, acontecer alguma coisa que eu não ia acreditar, que eu ia acordar e falar, não, aconteceu isso, mas isso daí é tudo besteira. Eu, particularmente, eu acordei do coma e fiquei bem, né? Estava bem, depois eu vim embora para casa e não lembro de nada, como se eu tivesse dormido. Qual é a diferença de pessoas para pessoas, no caso? Muito boa noite, Disse. Muito obrigado pela pergunta. Mas, Disse, isso independe da crença religiosa que a pessoa tem. A experiência de quase morte, que é chamado EQM, que já é estudada há décadas, não é? O estado de coma do indivíduo, como você vê os relatos, a literatura mundial é vastíssima. Redmond mesmo escreveu vários livros. Eu tenho aqui na minha estante vários livros que falam sobre experiência de quase morte, que não tem vinculação com contexto religioso. Isso é uma experiência da natureza humana, da natureza espiritual do indivíduo. Agora, a tua pergunta, James, eu estava em coma, não vi nada, não senti nada. Vejamos bem, isso independe da sua crença religiosa. O que eu posso lhe dizer é que muito provavelmente, nesse momento que você estava em estado de coma, você totalmente foi desconectada, não lhe permitiu que você tivesse lembranças. E você não teve lembrança nenhuma, não é? Você não obteve, não acessou nenhuma, não é? Até porque isso, muito provavelmente, foi um recurso que você deve ter sido, vamos dizer assim, privilegiada para não você ter outras complicações emocionais. Mas eu diria que ver a luz no túnel, aquela luz, na realidade, viu, Fidelis, quando isso acontece, se você vê muitas experiências de quase morte, todo mundo relata, eu estou vendo uma luz no fim do túnel, eu vejo. Sabe o que é isso na realidade, Fidelis? É uma dimensão, aqui, uma dimensão, você saindo da dimensão física, não é? Você saindo da dimensão física, aqui é a dimensão física, o corpo físico, não é? Para a dimensão espiritual, para o mundo espiritual. Aqui é o campo de luz, é um portal que se abre entre o mundo físico e o mundo metafísico, e você vê, não é? É mais ou menos isso que acontece. Eu me lembro que quando eu tive o prazer de conhecer o Dr. Ian Stevenson, ele foi, disse, o maior investigador de evidências científicas da reencarnação na década de 70 e 80, e eu tive o prazer de conhecer o Dr. Ian Stevenson por telefone. Eu ligava lá para a Califórnia, para a Universidade da Virgínia, sim, lá na Califórnia, e eu me lembro que nos anos 90, o Dr. Ian Stevenson, ele investigava as evidências científicas da reencarnação e as experiências de quase morte. E naquela época ele me dizia que era uma questão de tempo, ele falava espanhol, dava para entender o que ele falava para mim, de que as universidades um dia iriam se debruçar sobre essas experiências, e que hoje o campo acadêmico no Brasil
Foi muito lamentável, Fidelis, deles não ter convidado o Dr. Paulo César Fructuoso para falar de experiências quase morte. Eles não convidaram o doutor Ervânia e grandes, eminentes médicos brasileiros, espíritas, cientistas espíritas, médicos que têm uma experiência vastíssima nesse campo. Você há de analisar, diz, que nós temos crenças. As nossas crenças da imortalidade não é as mesmas crenças dos japoneses, dos chineses, dos esquimós. Cada um tem suas crenças espirituais, sabe? Mas há uma certeza absoluta que essas experiências de quase morte, geralmente quando a pessoa volta, há uma mudança completa na vida dessa pessoa. Os relatos que a gente vê são pessoas que mudaram completamente. Foi o caso daquele músico, né? Ele começou a ter outra atitude, ele começou a tocar outro tipo de música. É como se a pessoa mexesse uma chave, ressignificasse, não é? Então, assim, minha amiga, você teve uma grande oportunidade você ressignificou a sua vida. Você voltou de um coma, e geralmente as pessoas que voltam de um coma, a pessoa volta diferente. Alguma coisa no seu inconsciente profundo, muito provavelmente mudou, não é? Com certeza. Hoje eu sou uma nova pessoa, posso dizer assim de verdade. Sabe, coisas que antes tinha valor para mim, que eu achava que assim, preciso ir, se não estiver lá, não sei o quê. Hoje eu falo, não, hoje tudo vai correr normalmente. Se eu estiver lá, bem, se eu não estiver lá, amém. E realmente hoje eu tenho uma mudança de vida muito grande por essa experiência. Só que eu ficava assim, né? Por que o outro viu as coisas e eu acordei, sim, simplesmente, que nem você falou. Talvez foi isso uma proteção para não bagunçar mais a minha cabeça, que estava bagunçada assim, que eu vinha de uma doença praticamente incurável, né? Então, eu acredito que esse esquecimento foi proteção. Hoje, assim, a resposta eu tive de verdade, para não bagunçar mesmo, porque eu não entendia nada de espiritismo, não acreditava e nem queria saber. Eu acho que isso foi realmente, como Deus nos ama, foi a proteção dele. E é isso, gente. Pois é, disse. Então, minha irmã, para deixar claro para a nossa amiga, a experiência de quase morte é algo, vamos dizer assim, de todos os seres humanos, independente da sua crença. A experiência de quase morte, ela não é questão espírita. A experiência de quase morte, todo mundo passa por isso, independente do materialista, enfim, qualquer pessoa pode viver essa experiência. A emancipação da alma, o sonho, esse meu relato diz, é porque o meu questionamento ao longo da minha vida é que eu me via sempre fora do corpo, eu via o mundo espiritual, eu tinha esses contatos desde jovem. Eu tenho descrições, eu vejo muitas coisas no mundo espiritual. Então virou algo muito natural para mim de estar fora do corpo. Como, por exemplo, nos anos 90, eu morava no Palmiúdo, trabalhava no banco, eu tinha uma colega, Socorro, trabalhávamos juntos no mesmo banco. Ela morava no bairro da Liberdade ou no Palmiúdo. Quando foi um dia, Anice, eu saí do corpo físico em desdobramento espiritual e fui até o apartamento de Socorro, lá no bairro do Guarani, na Liberdade, né? Era madrugada, eu me via volitando, cheguei na porta do quarto onde Socorro estava dormindo. E quando eu cheguei no quarto, eu via Socorro usando, como é o nome que a mulher usa para dormir? É um baby doll, né? Baby doll, não é isso? Um baby doll. É um baby doll azul marinho. E ela estava com um travesseiro. Depende
da roupa que ela dorme. É um baby doll, acho que era acho que era um baby doll, um negócio assim, um baby doll. Eu me lembro que era um baby doll comprido, azul, e o travesseiro que ela usava era um travesseiro branco com flores azuis. A cabeceira da cama de madeira. E quando eu cheguei na porta do quarto, ela estava, o que a gente chama de pesadelo, né? Ela virava para um lado, virava para o outro. De repente, ela se assustou quando viu alguém em pé na porta do quarto dela. Era eu, fora do corpo físico. Isso foi de madrugada. Eu vi tudo isso que eu estou lhe descrevendo. O bebidol azul, marinho, transparente, enfim, tudo. No outro dia, disse, que eu cheguei no banco, aí eu disse, Socorro, me diga uma coisa, Socorro. O quarto que você dorme, a cabeceira da tua cama, a cabeceira de madeira escura, ela olhou para mim, James, por um acaso você tem um bebidol azul, celestial? Tem, James. Me diga uma coisa, você tem um travesseiro branco com florzinha azul, vermelho? Se tem, James. James, você já esteve lá em casa na minha intimidade no meu quarto? Eu disse, tive, de madrugada, e eu estava olhando você dormindo. Aí sabe o que foi que ela disse? Você é um bruxo, James. Você é um bruxo. Por conta disso, desse meu relato, ela se tornou espírita. Ela se tornou espírita. James, eu não acredito. Eu vi tudo isso. Não é? Então, assim, meu amigo. Então, para mim era algo muito natural. Não é? Então, meus amigos, a gente tem que agradecer essa doutrina que nos liberta dos grilhões da ignorância. Né? Gratidão. Gratidão também, James. Gente, estamos já chegando no nosso horário, né? Agradecendo a presença de todos, agradecendo a James, né, por ele ter disponibilizado o tempo dele, né, e permitido a gente usufruir um pouquinho dessas informações, desse conhecimento que ele tem. James, muito obrigado, amigo. Eu creio que hoje foi uma noite muito participativa. Até mesmo aqueles que ficaram caladinhos, eu sei, conheço todos eles. Alguns são iniciantes. Então, essas informações que você colocou foi fundamental, importante para a gente, né? Queria agradecer a presença de todos e pedir a James para ele fazer, né, considerações finais e fazer a prece do encerramento, meu amigo. Muito grato a todos, viu? Uma boa noite. Eu agradeço imensamente. A apresentação de hoje está sendo gravado lá para o canal Reencontro com a Vida. Eu vou mandar para Pina, e Pina certamente vai passar para vocês, que daqui a alguns minutos, uns 20 minutos, já vai estar disponível lá para o canal Reencontro com a Vida, e vocês podem assistir depois. Imensamente agradecido em participar aqui na sala Chico Xavier, e rogar a imagem da nossa benfeitora Joana de Ângeles, como também de Amélia Sacramento Rodrigues, essas duas maestrinas do amor, da beleza, da gratidão, rogando a elas duas que interceda pelas dores humanas, pelas lágrimas derramadas, que possamos evocarmos nas nossas telas mentais, de forma positiva, a imagem de Renata Guimarães, essa jovem amiga que está em uma fase delicada da sua existência. A todos aqueles que estão sofrendo, estão sendo lapidados pela Senhora Dor. Ó Senhor Jesus, Tu que és a luz divina que nos cura,
Permita, Senhor Jesus, que os arcanjos da luz interceda por cada um dos amigos e amigas que estão nesta sala, Chico Xavier. Pela nossa irmã Dice Ribeiro, que os mensageiros da luz envolvam o teu psiquismo mental, fortalecendo o seu sistema imunológico e de todos nós. Que o Senhor da vida nos proteja hoje e sempre. Muita paz.